O nosso tema hoje da nossa aula é o gênero lírico, o poema e a poesia, ok? Qual é a habilidade que está por trás desse assunto? Qual a habilidade que vocês aprenderão? Reconhecer no gênero lírico o soneto, composição de forma estrutural fixa, localizar e classificar a rima no texto poético, conhecer poemas de formas livres. Qual que é o objetivo? Por que eu estou aprendendo isso? Por que eu preciso aprender sobre esse assunto? Reconhecer as características básicas do texto literário, aprender a reconhecer as características e a estrutura de poemas, reconhecer o emprego de palavras em conotação, conhecer as técnicas de sonoridade e imagem do poema, e ainda compreender e empregar os principais elementos da versificação. Ok? Pode passar, Marcos. Já começo aqui com uma pergunta para vocês. Qual é a essência do gênero lírico? Qual é essa essência? O que é gênero lírico? Alguém sabe? Alguém lembra? Cric, cric. Pessoal? Galera? Ninguém lembra? Não, professora. Obrigada, Jamile, por responder. Já estava me sentindo sozinha aqui já. Pode passar, Marcos. O que é o eu lírico? O eu lírico é a peça-chave para entendermos o que é o gênero lírico. O eu lírico é aquele que nos fala de seus sentimentos, de sua visão de mundo, ou seja, daquilo que passa em seu interior e ele deseja apresentar. Isso ao mundo. Essa é a característica principal do gênero lírico. Ok? Então, é aquela pessoa, né, que pode ser ele mesmo ou representando alguém, algo, dentro do que ele está escrevendo na sua fala. Ele é a peça principal para que possamos entender o gênero lírico, ok? Pode passar, Marcos. O gênero lírico é um dos gêneros literários ao lado do gênero dramático e épico. Do latim, o termo lírico faz referência a lira, instrumento utilizado para acompanhar as poesias cantadas. No tocante à forma, o gênero lírico é basicamente composto por poesia, ou seja, textos em verso, em detrimento dos outros gêneros que são encontrados mais na prosa. Já no conteúdo, o gênero lírico utiliza do lirismo para desenvolver temas mais subjetivos relacionados ao amor e à natureza. Então, vocês percebam aqui por que o nome, né? Qual foi a origem, né, do lírico? Por que gênero lírico? Por que lírico? Então, eles pegaram uma referência, né, de lira, que é um instrumento utilizado para acompanhar poesias cantadas, e com isso teve-se o nome gênero lírico, ok? Que vocês irão ver isso nas poesias, ok? Principais características: poesia escrita em versos, subjetividade, sentimentalidade, emotividade e afetividade, metrificação e rima, musicalidade. Então, todas essas características pertencem aos poemas e poesia, o que vocês irão encontrar, ok?
Gênero poema, que é o gênero lírico. Pode passar, Marcos. Gêneros literários. Os gêneros literários... Só um momentinho, pessoal. Os gêneros literários representam as categorias dos textos literários, os quais são classificados segundo a forma e o conteúdo que expõem. São características literárias exploradas desde a antiguidade. Segundo o filósofo grego Aristóteles, os gêneros literários são classificados em gênero lírico, palavra cantada, gênero dramático, palavra representada, gênero épico, palavra narrada. Observação. Atualmente, o gênero épico é chamado também de gênero narrativo. Ok? Então, na nossa atualidade, o gênero épico também é chamado de gênero narrativo. Então, eu tenho aqui os 3 tipos de gêneros literários. Então, é o gênero lírico, palavra cantada. Eu tenho a poesia, gênero dramático, que é o teatro, por exemplo, palavra representada. E o gênero épico, que é a narrativa. Ok? Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo. Se estiver indo muito rápido, vocês avisem, por favor. Pode passar, Marcos. Se quiser fazer perguntas também, se estiver com dúvidas, pode perguntar. Aqui, pessoal, eu iria passar para vocês um vídeo. Só que eu estava fazendo os testes, o som não sai, tá bom? Preciso aprender essas técnicas aí. Aí eu coloquei aqui o poema Rosa de Hiroshima, que é de Vinícius de Moraes. E que o Ney Matogrosso, ele cantou. Ele fez, né, uma música baseando-se nesse poema. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas aladas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Esse poema ele é bem conhecido. Provavelmente vocês já tiveram contato com ele, já viram em algum lugar. Ok? Alguém já tinha visto esse poema? Alguém já viu? Eu não. Não? Tá, ok. Todo mundo conhece, né, a história, né, da bomba de Hiroshima. E esse poema foi feito baseando-se no que aconteceu. Ok? Pode passar, Marcos. Então, vamos lá, galera. Eu trouxe aqui 3 questões para vocês. Qual é a mensagem que o autor quer nos transmitir com esse poema? Qual que é a mensagem? Volta lá, Max, no poema, por favor. Qual que é a mensagem, pessoal? O que vocês acham? Pra gente Galera, pensar nas outras pessoas? para a gente pensar nas outras pessoas, é uma mensagem, ok? O que mais que eu posso encontrar? O que mais? Só tem a Lana assistindo aula?
Hein, pessoal? Talvez que a vida é mais importante do que coisas materiais. Isso, muito bom. Colocação também da Júlia. Quem mais, pessoal? Pensa como um protesto sobre o que aconteceu em Hiroshima? Como um protesto. Muito bem colocado, Bruna. Muito bem colocado. Pode passar, Marcos. Agora, vamos lá. Qual é a sensação que ele passa para você? O que vocês sentem quando vocês leem esse poema? Qual a sensação? De que falta muita empatia no mundo ainda. Em relação Luan, a pensar em repete de outras novo para pessoas. mim, por favor, que eu acho que seu microfone está cortando. Luan, Tá ouvindo bem agora? fala. Pode falar. Alô? Oi, pode falar. Então, pra mim a sensação foi que, tipo, falta muita empatia ainda, sabe? Ele falou, olha pras crianças, olha pras mulheres, só que na hora ninguém olhou. Ok, Então, muito bom, muito bem colocado. O que mais, pessoal? Esse é fácil, gente, é uma pergunta fácil. Qual a sensação que o poema passa para você? Volta lá, Marcos, por favor, no poema. Que ele ficou, tipo, Uma indignado. sensação que Oi. Júlia, repete de novo, por favor. Que ele ficou, tipo, indignado com as atitudes das outras pessoas. Ele ficou indignado com as atitudes das pessoas. Victoria, repete, por favor. uma sensação triste, porque muitas vidas foram destruídas por causa da ignorância humana. Isso, muito bem colocado. Mais alguém? Quem dá mais? Tá bom, Marcos, por favor. Questão 3. Quais as imagens que o eu lírico explora para nos transmitir tais sensações? Volta lá, Marcos. Por favor, no poema. Então, vamos lá. Nós estamos falando do eu lírico, certo? O que vocês acham aqui? O eu lírico, isso está falando do próprio cantor, o Ney Matogrosso, ou ele está falando de um sentimento relacionado a outras pessoas? Algo que aconteceu. O que vocês acham? Sentimento relacionado a outras pessoas. Eu acho Sentimentos. acho que quando ele fala assim, pense nas crianças ou pense nas meninas, acho que é nesses momentos que ele está trazendo isso. Isso. Professora, Oi, a rosa não tem um outro sentido aí? tem. Qual outro seria o sentido. sentido da rosa? De citar a rosa? Eu tenho um na mente, mas não sei se é. Tem um outro sentido. Ele coloca como rosa aqui, mas um sentido mesmo de... No caso, é assim, pessoal. O poema, ele é muito subjetivo, Victor. Então, você pode ter um ponto de vista, assim como eu também posso ter um ponto de vista. Aqui a rosa seria tipo uma crítica. Ele usa uma metáfora fazendo uma crítica sobre essa bomba. Então, o que ele fez? No lugar da bomba, ele colocou a rosa, mas de uma forma crítica, né? Criticando algo que foi muito destrutivo, ok? Mas não esqueça de uma coisa, o poema, né? O gênero lírico, no caso, a literatura em si, ela é muito subjetiva. Bom, eu posso entender de uma forma, vocês podem entender de outra. Bom? Mas fala o seu ponto de vista, Victor. Tem vários. Tem o da rosa na religião, na Umbanda, né? Tem a rosa no sentido político, que representa o comunismo. Tem vários tipos de interpretações, né? Sim. Sim. Ele pode trazer várias interpretações, como eu falei, é subjetivo. Tá bom? Pode passar, Marcos.
Pode passar. O uso de figuras de linguagem é amplo em poemas, ou seja, o sentido contextual, conotativo, sobressai em várias composições poéticas. Então, temos lá figuras de linguagem, metáfora, metonímia, prosopopeia, e assim por diante. Então, os poetas, eles fazem uso das figuras de linguagem para que eles obtenham um contexto, um sentido nos poemas que eles produzem. Ok? O eu lírico, esse ser abstrato, responsável pelos sentimentos expressos na poesia, é diferente da pessoa do autor. Foi aquela pergunta que eu fiz para vocês, né? Ele está se referindo a quem? Ah, é o Ney Matogrosso? Ou é outras pessoas? Por exemplo, um brasileiro adulto pode ser o autor de um poema que possui como eu lírico uma criança japonesa. Contudo, muitas vezes o autor exporta para o eu lírico seus sentimentos e até mesmo suas experiências. Mas essas duas entidades não devem ser confundidas. Então, tem pessoas, por exemplo, que quando estão tristes, elas produzem poemas. E dentro daquele poema, ela coloca os seus sentimentos, por exemplo. Tá bom? Então, vocês precisam tomar cuidado nessa questão, né? Tanto o eu lírico, ele pode ser ele mesmo, que esteja ali representando seus sentimentos, como ele pode estar representando a pessoa, ok? Pode passar, Marcos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre versificação e divisão poética. Abordaremos os conceitos técnicos relativos ao gênero lírico, assim partiremos da análise de um poema de Flor Bela Espanca, que chama-se Vaidade. Ok? Vaidade. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que inspiração pura e perfeita, que reúne no verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade, para encher todo o mundo e que deleita, mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquele de saber vasto e profundo, os pés de quem a terra anda curva dá. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho, e não sou nada. Pode passar, Marcos. Então, aqui, pessoal, peguei uma estrofe para que nós possamos falar sobre a questão das rimas, né? Existem alguns tipos de rima. Então, vamos lá, ó. Sonho que um verso meu tem claridade. A. Para encher todo mundo e que deleita. B. Mesmo que aqueles morrem de saudade. A. Mesmo os de alma profunda e insatisfeita. B. Então, vocês percebem aqui que a rima, ela vem de forma, né? Ela está aqui, claridade, que rima com saudade. Então, vocês percebam que ela está alternada. A rima, ela está alternada nos versos. Claridade rima com saudade e deleita rima com insatisfeita. Então, eu tenho um estilo AB, AB, que nós chamamos de alternadas ou cruzadas. Ok? Uma vez que os versos rimam alternadamente, há também as estrofes com rima do tipo A, B, B, A, que são chamadas de interpoladas, quando as rimas são separadas por 2 ou mais versos. Ou ainda encontramos as rimas do tipo AA, BB, que são chamadas de emparelhadas, pois rimam de 2 em 2. Então, vocês percebam aqui que eu tenho as rimas que são alternadas ou cruzadas, as rimas interpoladas e as rimas emparelhadas, ok?
E aí eu trouxe o exemplo para vocês da alternada ou cruzada. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo, sim. Tá bom. Pode passar, Marcos. Aqui, pessoal, nós temos a metrificação, ok? Que são os todos os números de sílabas de um poema. Só que essa metrificação aqui, a separação dela é diferente do que nós aprendemos na aula de gramática. Se vocês lembram lá, 2 sílabas de sílabas, mais de 4 sílabas polissílabas. Então, vocês separam essas sílabas e classificam dessa forma. No poema, nós separamos essa sílaba poética de forma diferente, tá bom? Contamos somente a sílaba que ouvimos, dando destaque para as sílabas fortes de cada palavra. Só contamos a sílaba até a última estrofe de cada palavra. Então, aqui tem um exemplo. Sonho que um verso meu tem claridade. Olha como foi feita a metrificação. Sonho que Vocês percebam aqui que nesse Q1 não há uma separação, ó. Q1. Então, percebam que ficou junto esse som. Nós chamamos isso de elisão, tá bom? Que é uma supressão da sílaba em uma palavra ou em uma expressão, em uma frase, ok? Então, vocês não separam. Sonho, Q1, verso meu, tem claridade. Então, percebam que o som tônico forte é em ri, claridade. Então, eu vou contar essas sílabas até a última sílaba tônica, ok? Então, se eu for contar aqui, quantas sílabas eu terei nesse verso? Sonho que um verso meu tem claridade. Então, eu tenho aqui 9 sílabas, ok? Eu contei até a última sílaba tônica, que é o ri, ó, claridade, ok? Então, eu tenho 9 sílabas poéticas nesse verso. Nos outros versos, a mesma coisa. Para encher todo mundo e que deleita. Para encher todo. Então, ó, mais um exemplo de elisão. Todo. Então, não há separação. Ok? Mundo e que deleita. Então, percebam o som, né, da última sílaba, o som tônico da última sílaba, que é o deleita. Bom, nos poemas clássicos, galera, vocês podem perceber aqui que todos esses versos, eles possuem 9 sílabas poéticas, então eles conservavam isso, ok? Que é diferente das poesias modernas, né? Que onde vocês têm os versos brancos, os versos livres, onde não se precisa obedecer essa ordem, ok? Como aqui, nessa estrofe, em cada verso dessa estrofe eu tenho 9 sílabas poéticas, nós classificamos como eneassílabos, ok? Então, como eu falei com vocês, prestem atenção quando vocês forem dividir, fazer essa metrificação, porque as vogais de final e início de palavra, elas se fundem em uma sílaba só. Ok? Que é a elisão, falei para vocês, chama-se elisão. E o mesmo ocorre com palavras que começam com H. Ok? Alguma dúvida referente à metrificação? Não. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Também não. Tudo bem? Professora, Oi. eu tenho uma pergunta, mas não é sobre a metrificação. Pode falar.
Existe alguma diferença entre poesia e poema? Ou é a mesma coisa? A poesia, na verdade, ela está voltada mais para o cantado, né? E o poema, a estrutura é a mesma. A Sim. estrutura é a mesma, ele é feito em versos, né? Estrofes, versos, rimas, ou não, né? Porque hoje nós temos os versos livres. Mas a poesia, ela está mais para o lado cantado, né? A questão, por exemplo, da música. Bom, mas a estrutura é a mesma coisa. O poema, ele traz algo assim, bem mais subjetivo em relação a quem está escrevendo, ok? Mas... Adriana, eu posso falar uma coisinha para eles, rapidinho? Pode. É que eu estava trabalhando exatamente isso com o terceiro ano, né? A diferença entre poema e poesia, acho que há algumas semanas atrás. E assim, só para ficar mais um exemplo aqui, para deixar claro, a poesia está muito relacionada à beleza, né? Então, o poema é o gênero textual, aquele que é composto em versos, né? Mas a poesia é a beleza que você vai encontrar naquele poema. Então, eu não vou ter poesia só dentro de um poema, eu posso ver poesia num pôr do sol, por exemplo, se eu vejo beleza nisso, né? Então, tanto que existem prosas poéticas, né? Onde existe poesia na própria prosa. Por quê? Porque está relacionada ao fato de eu enxergar algo de belo ali, ou aquilo me impressionar de alguma forma. E aí, então, eu chamo de poesia. Tá? Era só isso, para ficar mais claro. Legal. Obrigada, Pro. Mais alguma pergunta, gente? Pode passar, Marcos. Então, aqui, pessoal, ó, nós temos a classificação dos versos, ok? Então, nós classificamos aquele poema, certo? Onde ele foi classificado como eneassílabos. Por quê? Porque eu tenho 9 sílabas poéticas em cada verso. Se eu tenho uma sílaba poética, eu vou ter um monossílabo. Se eu tenho 2 sílabas poéticas, dissílabos. 3 sílabas poéticas, trissílabos. Tetrassílabos ou quebrados de redondilha maior, 4 sílabas poéticas. Redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Octossílabos, 8 sílabas poéticas. Eneassílabos, 9 sílabas poéticas. Decassílabos, 10 sílabas poéticas. Versos de arte maior ou endecassílabos, 11 sílabas poéticas. Alexandrinos ou dodecassílabos, 12 sílabas poéticas. Bárbaros, 13 sílabas poéticas ou mais, ok? Então, aqui são as classificações dos versos. Quando você faz a metrificação e conta quantas sílabas tem em cada verso. Pode passar, Marcos. A rima é um recurso que traz musicalidade ao poema, assim como o ritmo, que é a marcação entre as sílabas pronunciadas com mais força e com menos força. Vamos analisar novamente a segunda estrofe do poema e no quadro as sílabas fortes de cada verso. Aqui, galera, é a questão da rima. Então, peguei aquela mesma estrofe para que a gente possa analisar. Então, onde que está, né, a força com mais força e onde está com menos força? Sonho que um verso meu tem claridade. Para encher todo o mundo e que deleita, mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo de alma profunda e insatisfeita. Então, vocês percebam aqui a força que tem
quando eu tenho a questão da rima, né? A musicalidade que traz, que nós analisamos referente aos tipos, né? De ritmos. Quais que eu tenho quando eu uso essas rimas, ok? Note que essas sílabas fortes conferirão o que chamamos de ritmo, gerando um efeito constância na alteração entre as sílabas fortes e fraca à medida que o tempo passa. Essa é uma das características estruturais mais importantes do poema em termos de versificação. Fora esses tipos de rima, há também o que chamamos de versos brancos, que são os versos formulados sem rima, os quais foram amplamente utilizados no século XX pelos movimentos literários dessa época. Esse tipo de construção de 4 estrofes, 2 com 4 versos e 2 com 3 versos, é chamada de soneto. É o tipo mais utilizado ao longo da história dos movimentos literários, mesmo se tratando dos movimentos modernos. Ok? Então, aqui é a estrutura do soneto, né? Do poema soneto. Ok? Ele terá 4 estrofes, e 2 com 4 versos, e 2 com 3 versos, ok? E como eu falei com vocês anteriormente, nós temos também os versos, né, brancos, que são os versos sem rimas, e também tem os versos livres, tá bom? Pode passar, Marcos. Acabou? Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Professora, Oi. cestilha tem a ver com poema? Sim. Tem a ver com poema? Tá bom, obrigada. Galera. Oi. Pode. A metrificação é por verso ou é por estrofe? A metrificação é por versos. Você vai pegar cada verso da estrofe. As estrofes são compostas por versos, certo? Então, eu vou pegar os versos dessas estrofes e vou fazer essa metrificação, separando elas por sílabas, que é aquela diferença que eu mostrei para vocês. Bom, e aí você vai contar essa metrificação até a última sílaba tônica, aquela sílaba que tem um som mais forte, tá bom? No final do verso. Aí você vai contar quantas sílabas tem, para que você possa classificar. Tudo bem? Sim, agora entendi. Tá bom? Mais alguma pergunta, galera? Professora, fizeram pergunta no chat. No chat? Deixa eu dar uma olhada. Qual é a pergunta? Acho que não, acho que foi eu que estava escrevendo aqui para a Bruna. Ah, para a Bruna. Pergunta não. Ah, tá bom. Então, galera, vamos iniciar o nosso quiz, então, ok? É o seguinte. Ô, Marcos. Marcos. O Marcos... Marcos, você está me ouvindo? Marcos? Acho que ele está tentando trocar os slides. E ele está com o microfone desligado para não interferir, mas ele já vai colocar. Não, é porque eu queria a ajuda mas ele dele. já está ouvindo. Ô, Marcos, você acompanha no chat quem coloca primeiro para poder responder? Ele não consegue porque ele está transmitindo a tela. Mas tá, verdade. Consegue, Dri, porque você está em transmissão. Pessoal, é o seguinte. Agora as perguntas vão iniciar. Para que vocês respondam, vocês precisam escrever no chat eu, tá bom? Escreveu eu. Quem escrever primeiro que vai responder a pergunta. Deu para entender? Sim.
Sim? Sim. Então tá bom. Professora, Sim. Oi. Só vai não dar é a melhor Júlia de novo. você colocar palavras, tipo, aleatórias, porque senão é só você escrever eu no chat e ficar esperando. E só apertar em quando você fala. Odri, Oi. uma dica que o Marcos usa, eu vou compartilhar com você. Ele fala uma palavra aleatória. E aí, quem escrever primeiro essa palavra responde. Porque senão dá isso mesmo, né? Tipo, se já tem uma palavra estipulada, eles deixam pronto e só clica e envia. Então vamos lá. Então, eu vou Só a fazer. Zuzuba vai responder, vai dar certo ou não. Já vamos fazer, então, palavras diferentes, então. Então, Vai dar vamos só lá. Primeira palavra é o eu, ok? Então, quando começar a questão, primeira pergunta, quem escrever eu primeiro, que vai responder. E assim eu vou seguindo, tá bom? Então, vai lá, E daí, Marcos. para dar certo, tem que tirar a Zuzuba aí, porque senão não vai dar certo, não. A Zuzuba? Professora, essa menina responde tudo, ela é muito rápida. Ah! É a Raquel, não é? É Júlia? Professora, A Zuzuba, né, a Raquel? Não? professora, A Júlia? Ah, tá. Oi. você também não pode falar a palavra antes de fazer a pergunta. Tem que fazer a pergunta primeiro e depois falar a palavra. Tá bom, então vamos lá. Então vai, Marcos. Pergunta. Quais alternativas abaixo representam as características do gênero lírico? A. As composições desse gênero não são estruturadas em versos. B. Recebe esse nome porque, na Grécia Antiga, a poesia era cantada com acompanhamento de uma lira, instrumento musical de cordas. C. É escrito na terceira pessoa do singular, com uso da linguagem denotativa. D. Não apresenta como tema os sentimentos, as emoções, os estados de alma, as impressões subjetivas do eu lírico. Palavra eu no chat. Primeiro, Lana. Segundo, Melissa. Pode falar, Lana. Ah, professora, calma aí. Eu acho que. Qual é a pergunta, por favor? Quais as alternativas abaixo representam as características do gênero lírico? Ah, deixa eu ver, peraí. Recebe nome, porque eu acho que é a alternativa A. Alternativa A, as composições desse gênero não são estruturadas em versos? Ah, não, essa não. Ou C. Não sei, professora. Eu acho que é C. Você não sabe? Não sei, mas eu acho que é a alternativa C. Não é a alternativa C. Melissa, Eu acho que é a B. a B de bola? Isso. Recebe esse nome porque na Grécia Antiga a poesia era cantada acompanhamento de uma lira, instrumento musical de cordas. Marcos? Muito bem. Acertou. Primeiro D, né, Melissa? Isso. Então vamos lá. Próxima pergunta. Dois. Quais alternativas abaixo representam características do soneto? A. Poema formados por 15 versos. B. Poema formado por 2 quartetos e 2 tercetos. C. Poema formado por 4 quartetos. D. Poema formado por 3 quartetos e 2 tercetos. Palavra árvore.
Jenny primeiro. Eu acho que é a letra A. Letra A. Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Vou pedir para o Marcos. Vocês dão a resposta, eu peço para o Marcos passar. Bom? E aí, a gente vai passando para a próxima. A Jenny foi primeiro. Você acha que é a A? Confirma? Confirma, Jenny. Sim. Vamos lá, Marcos. Resposta à questão B. Poema formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Soneto. Bom, lembram as características do soneto? Ok. Próxima pergunta, Marcos. Questão 3. Quais das alternativas apresentam características do gênero dramático? A. Temos a voz do narrador, que introduz as falas, mas rúbricas. B. Texto em formas de diálogos, divididos em atos e cenas. C. Não possui sequências de ação dramática constituídas de apresentação, conflito e desenlace. D. Texto em formas de versos. A palavra é bonita. Bruno Oliveira. Qual é a resposta? B. Resposta B. Textos em formas de diálogos divididos em atos e cenas. Vamos ver se ela acertou, Marcos? Certinho. Ponto para o primeiro B. Próxima pergunta. Questão 4. Quais são os principais gêneros literários? A. Lírico, épico e dramático. B. Conto, crônica e poema. C. Fábula, épico e lírico. D. Dramático, conto e poesia. A palavra é arroz. Deixa eu ver aqui, isso que eu me perdi aqui. Quem escreveu primeiro? Foi a Bruna, professora. Foi a Bruna? Cadê? Bruno Oliveira. Qual é a resposta? A? Então vamos lá. Marcos? Certinho. Ponto para o primeiro B. Próxima pergunta. Vamos lá. Primeiro A e primeiro C. Primeiro D. Ô, professora, eu não tô conseguindo escrever, não. Você não tá conseguindo escrever, Jolie? Não, o bagulho aqui do MET aqui atualizou e eu não tô sabendo onde que bota pra escrever, professora. Jamile, você vai nos 3 pontinhos e vai colocar na conversa. Mas, amiga, não dá, eu não tô conseguindo. Vamos primeiro A, ajuda, Jamile. Questão 5. A classificação das obras literárias em gêneros tem origem na ou no A. França medieval. B. Roma antiga. C. Grécia antiga. D. Itália. A palavra é casa. Casa. Vocês estão rápido, hein, agora? Cadê? Vamos ver quem foi. Já perdi aqui. Casa. Bruno Oliveira, professora. Bruna? Apareceu aqui, Bruno Oliveira. Bruno Oliveira. Não, Bruna tá rápida, hein? Tá ligeira. Qual que é a alternativa, Bruna? C. Questão C, Grécia Antiga. Pode... Isso. Doutora, tá bom já, a Bruna respondeu bastante já, né?
Ponto para o primeiro B. Vamos, Giovanni, participando. Questão 6. Que nome se dá a cada uma das linhas de um poema? Ah, é muito fácil. Muito fácil. A palavra é folha. Folha, folha. Gente, vocês são mais rápidos do que eu aí. Vocês me falem quem foi. Foi a Giovana Oliveira. Giovana Oliveira, professora. Giovana Oliveira. Giovana Oliveira. Ela falou a letra C. Letra C. Muito fácil essa. Vai, Marcos. Oxe, mano, não tá aparecendo nada aqui não, mano. Aqui, ó. Giovana, qual a sua série? Giovana? Ah, beleza. Primeiro B. Beleza. Certinho. Muito fácil essa, né? Próxima pergunta. Vamos primeiro C. Primeiro A. Só tem a Jamília aqui? Mira morreu, professora. Questão 7. O esquema rimático ABBA corresponde a A, livre, B, emparelhada, C, interpolada, D, cruzada. A palavra é parede. Boa sorte, eu não tô conseguindo escrever mesmo. Jane Pinheiro. Letra C. Letra C. Vamos lá. Marcos. Certinho. Ponto para o primeiro B. Próxima pergunta. Vamos primeiro ano A, primeiro ano C, primeiro ano D. O que aconteceu? Ele é mó rápido aqui. Questão 8. As sílabas métricas contam-se até a penúltima sílaba tônica do poema, B, a antepenúltima sílaba tônica do poema, C, a última sílaba tônica do poema, D, a primeira sílaba tônica do poema. Palavra coelho. Bruna Oliveira. Nossa, Bruna! Nem de Foi a nervosa, Jenny, hein? professora. Foi a Jenny. Foi a Jenny? Isso. Qual que é a resposta, Jenny? Letra C. Letra C. Vamos lá. Pode colocar, Marcos. Correto. Ponto para o primeiro B. Penúltima pergunta. Num soneto, os versos são, né, no caso, as métricas. A, dodecassílabos. B, redondilha maior. C, decassílabos. D, redondilha menor. A palavra é mouse. Mouse, gente, mouse, mouse. Tem que escrever certo. Mouse, a palavra. Tem que escrever certo. Ninguém sabe inglês? Júlia. Qual que é a resposta, Júlia? Júlia? A Zuzuba. Qual que é a resposta, Zuzuba? Ela só escreveu para escrever, professora. Ela falou que não ia responder, não. Ai, ai. Quem foi a próxima? A Bruna. A Bruna, de novo. Responde, Bruna. Eu acho que é a C. C, decassílabos. Vamos ver se é a C. Certinho. Ponto para o primeiro B. Última pergunta. Ah, não, gente, vocês estão muito devagar.
Primeiro A, primeiro C e primeiro D. O que aconteceu? Professora, questão de agilidade, primeiro A morreu. Não tem. Questão 10. O recurso expressivo existente no verso, o amor é um fogo que arde sem se ver, é A, metonímia, B, comparação, C, metáfora, D, catacrese. Palavra, cadeira. Giovanni! Ê! Finalmente, aleluia. Finalmente! Só falta errar agora. Ah, mas se você errar. Ô, Jamile, calma, calma. Fê, Questão C. letra C. Letra C. Vamos ver se o Giovanni acertou a última pergunta. Aê! Ponto para o primeiro A. Ô, professora, Até que fim, né? Um pontinho. Oi. só queria falar um Até que negócio. sim. Nessa daí, pelo menos pra mim, tá parecendo que eu escrevi primeiro. Você escreveu primeiro? Professora, Pra não mim tem... também tá. No meu também apareceu dele. Pra mim também. Pra mim também apareceu. Foi o Kaique? Não, deixa quieto, suave. Então, Kaique, eu vou dar um pontinho pro primeiro C, tá bom? Não, eu coloquei só pra ver se nós tínhamos um ponto mesmo. Só um. Tá Um bom? tá bom. Um tá bom. Tá bom? Obrigado, professor. Beijo. Galera, parabéns pela participação. Tá bom? Todos vocês são vencedores. Ou pela tentativa de participação, né, professora? Parabéns pela participação, pela tentativa de participação. Pela tentativa, né? Que a gente não passou muito, não, mas tudo bem. Todos vocês são vencedores, porque eu acho que a aprendizagem é o melhor que vocês ganham de conhecimento, né? Que é o conhecimento. Tá bom? Agora, galera, eu vou colocar aqui no chat o formulário, o link do formulário. Vocês irão preencher agora, nesse exato momento. E lembre-se, a chamada é pelo formulário, ok? Não coloca no chat, é pelo formulário. Se não tiver no formulário o nome, não notifica a presença. E para quem não está conseguindo entrar no chat? Morre. Eu vou colocar no grupo, tá? Tá. Aliás, Jamile, vou mandar para você, não vou colocar no grupo não, porque pode ser que é aluno que não está participando. Ok. Mais alguém está com problema e não está conseguindo acessar o chat?